Oba, tudo bem? Estou gravando aqui com este microfone porque as últimas gravações ficaram bem ruins. O microfone frontal aí do meu antigo iPhone 5 SE, começou a dar uns problemas, aí começou a gravar uns ruídos. Depois melhorou um pouco, mas não fica nem de perto tão bom como essa com o microfone do fone de ouvido. E está hoje é um domingo, está um domingo bonito aqui. Agora dá para ver de novo o morro lá, porque caiu uma parte da árvore com uma ventania que teve, depois eu cortei o resto, daqui a pouco eu vou cortar um pouco mais lá. Aproveitar uma serra, uma motosserra de altura, pequenininha assim, para fazer poda de altura, né? Facilita muito essas coisas. E para que permaneça ainda, né, do jeito que tá bonito aqui, aberto, né, do jeito que... É interessante como esses processos lentos que estão abaixo da nossa percepção, por exemplo, como os ponteiros, né, do relógio, dos minutos, das horas, né? Mesmo do minuto que está tão mais rápido que das horas, está abaixo da nossa percepção de movimento, então a gente não consegue perceber. Então você olha, o ponteiro está num lugar, se você distrai com alguma coisa, quando volta ele está em outro lugar, mas ele está o tempo todo movendo, né? E todos esses processos que são abaixo da nossa percepção, eles são muito, é, eles são muito difíceis, né? Eles são, tem alguma palavra para isso, agora está fugindo de mim, é, como sleazy, sabe? Que eles confundem a gente, eles confundem facilmente, porque eles são tão lentos, aquele negócio de você ficar tomando conta de uma tartaruga, né, como se fala na piada, e a tartaruga acaba fugindo, porque ela se move tão lentamente que a gente não percebe, né? Então o fato de se mover muito lentamente muitas vezes pode ser assim, é, bem, praticamente impossível de perceber, né? Enfim, esqueci a palavra, e é o que acontece com a copa da árvore lá. A copa da árvore cresce tão lentamente, as folhas já começou a florescer, a florescer não, a soltar os ramos assim para novos galhos que depois se tornam, sabe, galhos grossos, enormes, e já começou a soltar os brotinhos assim, né? Então, e esse processo é tão lento, como aconteceu aqui. Esse morro era inteiro aberto, a gente via, depois subitamente ele desapareceu, eu não percebi todo esse processo dele desaparecendo, que foi pouco a pouco. Aí quando teve essa ventania que quebrou uma tora, uma tora alta lá da copa, que arrancou aí metade da copa dessa árvore naturalmente, né, com essas ventanias do aquecimento global. Aliás, hoje está um dia bem quente aqui, está na faixa de uns 35 graus mais ou menos. Enfim, a gente percebe, né, fala, caramba, né, nossa, quanto que a diferença do que era e do que está. Então a gente é muito perverso aí, se é que essa é a palavra melhor, esses processos abaixo da nossa percepção, né? Eu acho que isso faz com que a gente realmente caia em ciladas da vida, né? Porque o processo acontece numa velocidade que nós não temos competência cerebral para perceber, né? Ele está lá o tempo todo, o processo está acontecendo e nós não percebemos, né? Mas o que eu queria falar mesmo nessa gravação é sobre o Alcorão, que eu comecei a escutar o audiobook, um audiobook imenso. Apesar de o Alcorão ter 1/10 mais ou menos do tamanho da Bíblia, e eu vi aí um sacerdote árabe falando que tem na faixa de 200 milhões de pessoas, né, de árabes no caso, né, de pessoas, de muçulmanos, que decoraram o Alcorão inteiro, né? E ele pergunta até no final quantos decoraram a Bíblia, né? Tudo bem que a Bíblia é 10 vezes maior, porque, como o nome fala, é uma biblioteca, né? Ela tem vários livros, mas o Alcorão, ele, de fato, ele é como se fosse um ajuste do Antigo Testamento. De uma certa maneira, fazendo aqui uma ponte com o livro de Mormon, né? Dos Mormons, né? Que também do John Smith, que aconteceu, obviamente, mais, acho que no século XVIII, se eu não me engano. O Alcorão foi escrito no século VI, nessa faixa, durante uns 20, 23 anos.
ao longo da vida do profeta, do Maomé. Ele foi escrevendo e terminou, acho que em 632, se não me engano. Eu estava antes de gravar o vídeo, dar uma olhada nas referências, para não falar tanta bobagem, né? A gente fala, bobagem a gente sempre fala, mas é para diminuir a quantidade delas. E ele foi escrito no século VI, mais ou menos como se fosse um ajuste do que está no Antigo Testamento bíblico, né? E também que é o Torá. Então, o Antigo Testamento da Bíblia, o Torá dos judeus e o Alcorão são muito parecidos, com a diferença de que o Alcorão é um ajuste. Então, aparece pelo que eu vi, o anjo Gabriel para Maomé e conta essa mesma história, né? Com a história de Adão e Eva, a história da Palestina, do povo escolhido, de Israel, que é a terra prometida do povo escolhido, que são os judeus. Eles falam também dos cristãos, falam bem, falam que os cristãos são as pessoas crentes, tementes a Deus e tal e coisa, e coloca lá como todos, é o mesmo Deus, né? O Deus do Antigo Testamento, o Deus cristão e o Deus muçulmano, é uma coisa só, né? Ou seja, eles estão contando a mesma história, no final das contas. Eu estava até lendo agora um pouco antes de gravar o vídeo num site sobre a história de Adão e Eva no Alcorão, né? E é muito parecido com a história, basicamente a mesma, só que assim, ressaltando alguns pontos interessantes, na minha opinião, muito importantes. A questão da vaidade, que é uma coisa muito forte, que na verdade tem os anjos, que eles são perfeitos, eles seguem as ordens de Deus à risca, e aí Deus faz uma criação nova, que é o homem, que é o ser humano, do barro, e tem várias cores de barro, por isso tem várias cores de ser humano, e tem vários graus de granulação. Então tem seres humanos mais grossos, seres humanos mais sensíveis, mais delicados. Tudo isso vem desse barro primordial da onde Deus esculpiu o ser humano. É bem bacana isso, né? Bem bonito. E aí ele apresenta para os anjos e manda os anjos se prostrarem, render homenagem a esse ser, que era um ser falível, um ser de barro, um ser todo cheio de problemas. E os anjos ficam meio assim, falam, pô, mas por que a gente vai se prostrar? A gente só se prostra em relação a você, né? O Altíssimo, não a um ser, ainda mais um ser imperfeito. E não assim desafiando Deus, mas eles querem saber pelo menos, né? Não faz sentido esse negócio, né? E aí Deus fala que ele sabe de coisas que os anjos não sabem e que vai por mim e faz isso. Aí os anjos obviamente fazem o que Deus manda, com exceção de Satanás ou de Lúcifer, né? Que não faz parte da categoria dos anjos, mas de gênios. Eu achei bem interessante esse negócio, como o gênio da lâmpada, o gênio, né? Que aí é um ser que tem um livre-arbítrio, mas assim, ele sofre, é um ser assim, obviamente imaterial também, com poderes de atuação no plano metafísico, né, da onde tudo vem, né? Mas ele contesta, né? Ele contesta a Deus, ele se recusa a prostrar, não vou fazer isso por um. E Deus topa, né? O que é interessante é isso, né? Me lembrou até aquelas celebridades, isso a gente vê muito em celebridades, pessoas assim com grande poder, né? Fama e dinheiro, que tem normalmente ao lado uma pessoa que fica contestando ela, como se fosse um amigo que fala a verdade para manter ela, sabe, real, manter ela. E isso tem um gosto, como se fosse assim, a pessoa, a celebridade gosta de ser contestada, gosta de ter esse embate, que é um embate amistoso, que obviamente a celebridade está no comando, né? No final das contas, aquela pessoa fala o que quiser, mas quem manda mesmo, né? Assim, a gente vê até em filmes antigos, né? O Vento Levou, lá, Scarlett O'Hara tinha lá aquela criada lá que ficava sempre, tipo uma tia Anastácia, que falava isso, aquilo, não sei o que, mas aqui no final das contas ela era criada e a Scarlett O'Hara lá, e a família lá eram os que mandavam. Mas, então
esse embate amistoso, né, que faz com que a pessoa que detém o poder repense, parece ser interessante. Talvez seja essa até a razão pela qual, tanto no Alcorão quanto no Antigo Testamento, tal, em vários momentos Satanás vem e fala umas coisas para Deus, e no livro de Jó, por exemplo, né, que faz isso, que é a questão da aposta, né, de, de, de Deus. Deus chega e mostra lá para a diretoria dele que tem os anjos, e tem lá, Satanás entrou também e foi aceito, tá, sem problema. Ele mostra para Satanás o Jó, que era um servo maravilhoso, dedicado, fiel, tal e coisa, e o Satanás joga aquela, mas ele só faz isso porque ele tem vantagens, né? Você deu aí um monte de vantagens materiais para ele, então é por isso que ele te respeita. Se não tivesse as vantagens todas, ele te desprezaria. Né? Aí Deus tira tudo de joia, aquela história. Né? E depois o diabo novamente faz uma ressalva, né? Que ele perde tudo, né? Inclusive filhos, né? O Jó. E aí ele continua ainda respeitando Deus, e Deus mostra de novo numa outra reunião lá da cúpula deles, mostra, olha aí, eu tirei tudo conforme você falou, ele continua ainda me adorando, né? Aí o diabo fala de novo, mas você não tirou a saúde dele, né? Tá, ele entrega Jó na mão do diabo, fala, tá bom, faz o que você quiser com ele, só não mate, mas vai para frente. Então é tudo essa dinâmica, né, que eu acho que explica muito da nossa natureza. Isso é o que me atrai muito assim, de ler esses livros. E muito bacana de ver que o Alcorão é a mesma história. São os mesmos personagens, são os judeus, são os cristãos. Como ele foi escrito 600 anos depois, né, de Jesus, né, da história de Jesus, já bem avançado no Novo Testamento, já tinha os evangelhos e tudo mais. Tinha tido toda a questão lá de Paulo, o apóstolo e tal, né? É como se fosse um ajuste fino, como se fosse, olha, isso daí é uma história que precisa de uns ajustes aí. E o Antigo Testamento foi escrito, estava vendo na internet, aí na faixa de uns 6 ou 7 séculos antes, né, de Cristo. E me dá a impressão até, assim, meio com uma teoria de conspiração, que alguma coisa alienígena ou diferente aconteceu nessa época, né? Que veio alguma coisa, alguma intervenção de fato física de algum ser muito poderoso, né? E que esteve aqui, né? Assim, obviamente é uma suspeita, uma suposição, até uma conjectura muito solta, mas que é interessante ver, porque no Antigo Testamento Deus tem um comportamento muito humano, né? De vir, de falar, de jantar junto lá, né, com Abraão, aquela história toda, e prometer coisas, prometer vantagens e tal. E como um ser assim, todo poderoso, assim, estupendamente mais poderoso que os humanos, né, mas assim similar, né, a imagem e semelhança, ele tinha uma corte de pessoas lá, de soldados e tudo, que voavam e que chegavam e que saíam, ainda que eram os anjos, né, no final das contas, que seguiam as ordens, né, dessa figura. Então é interessante pensar aí sobre esse aspecto. E um outro aspecto que me chama a atenção também, tanto do livro de Jó, quanto estava vendo nessa história de Adão e Eva, essa questão da vaidade, né, que eu já falei. E eu vi um rabino daquele grupo que chama Neturei Karta, Karta com K, né? Neturei, como se fala, Karta, que é um grupo de rabinos em Nova York que vai contra o zionismo, né? Contra o Estado de Israel, como foi posto, e eles têm isso em cima de uma questão do Torá, né? Que essa terra é uma terra prometida por Deus, ele não deu ainda. Então, se ele não deu, o povo judeu tem que esperar, né? Então essa é a teoria do Neturei Karta. E eu vi uma vez ele falando que essa terra foi tirada, Deus tinha dado, mas aí depois o povo começou a ser super arrogante, né? Que em inglês é haughtiness, que eu até aprendi essa palavra por causa desse vídeo com o rabino lá, eu esqueci o nome dele, um cara muito bacana, assim, tem um aspecto, um semblante tão bom, tão assim plácido.
e que por causa da vaidade desse negócio, sabe, o povo escolhido, né? Nós somos o povo escolhido e quem não é, né? São gentios, né? Gentil, né? Que era o mesmo jeito que os portugueses chamavam os índios quando chegaram aqui, gentil de uma pessoa simplória, inculta, né? Assim, uma sub-raça, uma coisa, né, abaixo do que os europeus, portugueses, colonizadores, tal coisa. Então, esse rabino fala isso, que por causa dessa arrogância, né, essa terra foi, né, a terra prometida foi tirada e vieram os babilônios levar embora o povo judeu. E eles estão há 2000 anos aí esperando Deus perdoar. Né? Segundo esse rabino é isso, na hora que Deus perdoa a gente não precisa fazer força nenhuma, a gente volta, né? A terra vai ser dada, ela é prometida, enfim. E nessa história de Adão e Eva do Corão, tem muitos momentos que ele bate nessa tecla da arrogância, desse negócio de, de, uh, do, do, de, uh, de Satanás, né, de Lúcifer, que eu estou pensando é um negócio que está escrito em inglês e tal. E Satanás, ele representa essa arrogância, que é até, ou a vaidade também, né, que ele se recusa a se prostrar na frente dos homens de barro lá que Deus fez lá e falou para os anjos se prostrarem, porque aqueles iam ser os tais. Tal. E para mim isso tem uma referência, tem uma metáfora nesse negócio aí com a questão do córtex pré-frontal. Né? Nós temos aqui essa parte aqui da frente, que inclusive é muito bem protegida, né? Esse osso aqui é um osso mais forte, então uma pancada aqui lateral, ela é muito mais danosa do que uma pancada aqui, né? Aqui é muito mais duro do que aqui em cima, aqui já é bem molinho, onde tinha a moleira da criança, mas aqui tem gente até que bate com a cabeça um no outro, joga a pessoa de um lado, porque essa parte é muito protegida, e ela é protegida porque aqui tem uma parte muito especial da nossa consciência, que é o córtex pré-frontal, que é onde é processado toda a nossa decisão e esse controle entre as nossas emoções e as nossas intenções e as nossas ponderações. Então tem o lado límbico, né, que está lá que no centro do cérebro, que é de onde vêm as emoções, os desejos, né, aquelas coisas que nos apoderam, como se fosse, que eu até comparei outro dia, com a Terra, né? A Terra tem a crosta dela e depois dentro tem a lava e o core dela, que é um negócio vulcânico e irracional, incontrolável, que você inesperado, né? De uma hora para outra tem alguma coisa que acontece, um movimento tectônico, alguma coisa. Então toda aquela parte caótica lá dentro é muito mais forte que a crosta, que é uma camadinha de 30 quilômetros. E aí na crosta já é frio, já é menos, já tem oceanos, já tem montanhas, tem toda a civilização, está tudo lá, né? Mas nós estamos em cima dessa camada de milhares de quilômetros de lava incandescente a milhares e milhares de graus, né? Assim, praticamente rochas derretidas, né, que estão lá. Então a mesma coisa no nosso cérebro, a crosta do cérebro, a parte final dele, a camada final, é o córtex, é da onde vem o nosso comportamento racional, né? Onde nós temos pensamentos racionais e processamos informações. Tem o córtex auditivo, tem aqui atrás o córtex occipital, que é onde processa a visão. Tem esse córtex pré-frontal, tem um córtex aqui em cima, que é a parte psicomotora, né, da motricidade, de controlar os gestos finos, né, todos esses detalhes aqui, está tudo sendo controlado, né, nessa parte aqui. E o córtex pré-frontal é onde faz esse controle, essa junção dessas informações todas, inclusive essa parte emocional e racional, e como que a gente toma uma decisão, como que a gente decide. Está aqui. E quando você vê lá a pintura da Capela Sistina, do Michelangelo, foi pintada no século XV, que está Adão, né, o homem, no caso representando o homem, a criação de Deus, né, que estava falando ao Corão. Ele está assim com o dedo meio mole, assim, né, numa posição meio jogada, assim, quase como se fosse assim, com pouca vontade, né, com o braço meio dobrado, assim,
e o dedo meio encolhido, e no outro tem assim aquela abóboda vindo assim de Deus, né, esticando, que é representado por um velho, né, um homem forte, mas de cabelo grisalho, barba grisalha, tal, bração, né. O Michelangelo gostava de gente de halterofilista, né, até as mulheres ele fazia com aquele bração enorme, esticando a mão, e os anjos todos atrás. E tem teorias que falam que aquela que parece assim como se fosse um manto virado, assim, é o cérebro, né? É uma secção, assim, uma secção lateral do cérebro, e a frente onde Deus está esticando a mão com muito mais vontade do que o Adão. O Adão está meio, não sei, né? Assim, meio deitado de lado. Eles estão quase tocando dedo com dedo, né? Obviamente uma pintura, um afresco super conhecido, que nem a Mona Lisa, né? Que todo mundo conhece. Representa o cérebro, né? E a parte onde Deus está vindo com a mão é o córtex pré-frontal, que é a frente do cérebro, né? E os anjos estão todos lá, é tudo aquilo que ajuda esse gerenciamento, que estão em todas as outras regiões do cérebro, né? Então esta parte aqui é a parte que faz todo esse processo decisório e, consequentemente, o nosso livre-arbítrio, que é o que tem no homem de barro. O homem de barro lá que Deus criou do barro, de várias cores e densidades e granulações de barro, ele tem essa vantagem, que é o livre-arbítrio. Tanto é que antes eles faziam, até há pouco tempo, coisa aí de uns, sei lá, 50 anos atrás, que faziam lobotomia, né, enfiando uma espátula de metal aqui, ou outras vezes por baixo desse osso aqui, assim, ou seja, um lugar que dá para chegar até o córtex pré-frontal e fazer assim com a espátula. Em 10 minutos estava feita uma lobotomia. Eu tenho até, não sei se tiraram da internet, não deviam tirar essas coisas, mas eu não olhei mais, que tinham mostrando em preto e branco ainda uma lobotomia em alguém, numa pessoa. E dava uma ferrada aqui nessa parte, a pessoa que tinha problemas de depressão profunda, de melancolia, tendência de suicídio, todos os negócios, a pessoa saía bem, calmo. Sabe, como uma pessoa com retardamento, que muitas vezes é mais feliz, né? Pessoa com síndrome de Down e tal, coisa, são muito mais felizes do que as pessoas inteligentes. Aliás, a inteligência traz infelicidade por isso, porque está sempre processando e tal, e tentando entender, e aí quando eles destruíam essa parte aqui, né, a pessoa ficava bem, tinha uma vida. Eu acho que tem até filmagens de pessoas lobotomizadas que ainda estavam por aí, coisa assim, até a década de 80, 90. Né? E bem, estava lá, parecia até que estava levando uma vida normal, assim, sabe? Não ficava bobado, a pessoa só ficava calma. Assim, e não com isso que eu esteja defendendo lobotomia, jamais fariam em mim e em ninguém mais. Mas é interessante se pensar que esse é o problema, no final das contas, essa questão do gerenciamento entre a razão e a emoção, que acaba sendo feito por aqui, para tomar uma decisão. Inclusive existem estudos de neurociência, assim, com monitoramento, com o negócio de eletroencefalograma, o MRI, né? Máquina de ressonância magnética, que consegue ver as atividades em tempo real, que quando pede para uma pessoa tomar uma decisão, sei lá, escolher entre, sei lá, um número de 1 a 10 ou alguma coisa assim, antes da pessoa tomar a decisão, já existe a expressão quando é binário, acho que fica mais fácil eles verem isso, que isso daí a decisão já foi tomada antes da pessoa saber que aquilo veio num plano consciente, que a consciência é um negócio mais complicado do que isso ainda, né? Ninguém sabe exatamente o que é. Eu gosto daquela afirmação de consciência, uma alucinação controlada, de fato é uma alucinação controlada, mas é mais que isso, né? Entre outras coisas, sim, a gente está criando uma ilusão, um drama da nossa vida, e que esse drama, assim, hopefully, né, é controlado, pode ser que não seja, é aí que entra os problemas, quando ele perde um pouco do controle, que vem depressão, que vem tal, e por isso que funcionam algumas drogas, sejam elas lícitas, recreativas ou drogas medicamentosas, que modulam
esse processo que está acontecendo, a pessoa fica melhor ou fica pior, né? Enfim. E que modula a questão dessa alucinação controlada, que perde o controle, tanto é que alucinógenos, né, como cogumelo mágico, né, a psilocibina, o LSD e tal, eles funcionam como um anestésico para essa parte. Quando eles tomam tem estudos a respeito disso, né, comprovatórios, né, que fizeram em laboratório, pessoas sob a influência disso, o cérebro, toda essa atividade diminui, na verdade, ela não aumenta. A gente dá a impressão que aqueles sonhos sensacionais que as pessoas relatam ter, que tivesse mais intensidade cerebral, não tem menos. Quanto menos informação tem, mais atividade, mais assim, incrível é a experiência, né? E aí já a gente tem que falar sobre esse daí é um outro vídeo, né, para falar sobre toda essa questão aí, que é muito interessante. Nem sei se eu já falei, talvez eu já tenha falado. Mas a questão do Alcorão, do Torá e do Antigo Testamento da Bíblia serem basicamente o mesmo, contando a mesma história, o Alcorão, o Antigo Testamento e o Torá é praticamente igual. O Alcorão é como se fosse uma revisão, né, que eu já falei no começo do vídeo. Coisas de 600 séculos, 600 anos depois, mais ou menos, do final desse. Aliás, na verdade, mais, né? Seriam uns 12 séculos, porque o Antigo Testamento foi escrito uns 7 séculos antes de Cristo e o Alcorão uns 6 séculos depois. Então, é como se fosse uma revisão, né? E outra também, né, que eu já falei também dos Mormons, que é interessante também, que eu deveria ler um pouco mais e falar, porque é como se existissem necessidades de tempo em tempo, necessidades sociais, de se revisar. Mas assim, são mudanças cosméticas, não são coisas muito diferentes, não, do que foi falado. Não é como se fosse, não era Adão e Eva, é meia dúzia de pessoas. Não, continua sendo a mesma história. O diabo tenta, né, e fala da árvore do conhecimento, não sei o quê, e aí ele foi enganado, Adão, né, que no Alcorão não se fala da mulher fala da mulher do Adão, mas não fala pelo nome. Em outros textos tem o nome é parecido com Eva, é uma coisa, Eva com H, não sei o quê, mas basicamente a sonoridade é bem parecida. Que ele pede perdão a Deus. E aí Deus, isso eu achei bem bacana essa citação. Deus, quando percebeu que o pecado de Adão tinha sido a ignorância, não a arrogância, aí ele perdoa. Ou seja, como se fosse, a arrogância é imperdoável, mas a ignorância tudo bem. Só que aí ele passa a ser ele fala, tudo bem, está perdoado, mas vocês vão morar agora na terra, ou seja, num processo dinâmico onde eles morrem, né? Então passa a existir vida e morte e gerações e tal e coisa. E tinha alguma coisa interessante de falar sobre isso aqui, que estava segurando enquanto estava falando, mas enfim, essa questão da arrogância é muito forte nesse negócio, e Satanás ele pega justamente pela vaidade, que é onde a pessoa perde esse pé com a humildade. A vaidade elimina a humildade. Você não pode ser humilde e vaidoso ao mesmo tempo, né? Então, essa é a história. E o livro de Jó, que é um que eu já falei algumas vezes, nesse vídeo e em outros, para mim, uma parte que não é muito falada a respeito disso é justamente essa questão da vaidade, essa questão que o Jó era um cara que resolveu a vida, e ele ficou, assim, indiretamente falado, que ele ficou vaidoso. Ele falou assim, eu entendi como funciona. Tem esse ser supremo aqui, que se eu fizer tudo o que ele quer do jeito que ele quer que sacrifique um animal de vez em quando para ele, assim, ele quer que faça tal coisa, ele quer esse tipo de oferenda e tal, eu faço, eu resolvo minha vida. E ele está feliz, ele está surfando nesse processo. Tem até no começo lá do livro que Jó fala, que o narrador fala que Jó, ele até se antecipava e já fazia as oferendas e tal, os holocaustos que eles chamam, né, que é esse negócio de matar os animais e tal, e tudo, né, daquela maneira ritualística, e
seguindo, né, todos os preceitos. Tinha que ser lá um cordeiro, um animal, um pombo, não sei o que. Cada um tem um menu, né? Foi tal, a ofensa foi tal, é um pombo, a ofensa foi pior, então um cordeiro, né? E assim vai indo, né? Tem que ser perfeito e tal e coisa. E ele fala até que Jó se antecipava. Ele via que, vai que meu filho, ou não sei o que, ele tinha lá vários filhos, todos, cada um com a sua mansão, todos ricos. E vai que meu filho pecou, mesmo que eu não saiba, por via das dúvidas eu já faço uma oferenda. É interessante isso, que daí passa meio desapercebido, porque é como se fosse, eu entendi como funciona esse negócio, é como se fosse alguém trabalhando para um Godfather, assim, para um chefe da máfia, e o cara é super certo e faz tudo direitinho, mas na verdade ele está utilizando aquilo como uma força natural. Nem é questão tanto de respeito, mas de inteligência, de esperteza, de fazer, é isso que essa pessoa quer, então faz. Aí o fato disso, na minha modesta opinião, gerou essa vaidade em Jó. Agora eu entendi, daqui eu não saio. Aí vem o diabo e fala com Deus lá da aposta e tal coisa. E aí pega pela vaidade. Ou seja, como se a vaidade abre a possibilidade de que coisas ruins acabem acontecendo, no sentido de desafiar essa certeza. Porque o mundo, no final das contas, né, como eu falei da lava, ele é incerto. A certeza é uma crosta. Né? São 30 quilômetros de certeza aí da crosta terrestre, com 6.000 quilômetros, se eu não me engano, de incerteza, de caos. Né? Então, é muito interessante isso, e eu nem acho que seja uma questão de um ser superior que está punindo a pessoa que é vaidosa. Não, eu acho que o processo da vaidade traz consequências justamente por tentar se estabelecer uma ordem, uma completude num modelo que é incompleto. Então isso é muito mais complexo do que isso, eu não sei, né? Assim, mas é uma boa maneira, assim, vamos pensar, um bom mnemônico, né? Como fazer algumas coisas na vida que a gente decora, uma simpatia, um negócio que a gente não sabe por que funciona, mas funciona. E algumas vezes, algumas dessas simpatias a ciência descobre e fala, era por causa disso, funciona, tal e coisa. E outras não, mas o fato é que a prática mostra que funciona. E para mim, assim, essa questão da vaidade, essa questão a vaidade separa o indivíduo, e a questão de ser mortal é justamente ser uma sociedade. Né? O que existe não é o ser humano que ele é mortal, mas a humanidade como um todo. A humanidade segue. Então, como se nós fôssemos partes dessa colmeia. Uma abelha não é nada, o organismo é o enxame. Né? Então, esse processo de separar o indivíduo pela vaidade, ele é perigoso, porque é como se fosse uma abelha que uma hora resolve, assim, não preciso mais do enxame, eu vou fazer tudo sozinho, e não funciona. Né? Não é assim que, de fato, em níveis físicos, emocionais e metafísicos que a gente não entende. Tá? Então era basicamente isso que eu queria falar hoje aí sobre essa questão. Achei muito interessante, né, entender um pouco mais do Alcorão, que era um livro assim, bastante misterioso para mim. Vou ver se eu tiver paciência de escutar 7 horas da parte 1 do Alcorão, e eu escutei acho que 1 hora das 7. E já me chamou a atenção, assim, essa maneira dele se dirigir aos judeus, aos cristãos, de uma maneira muito positiva, muito boa. E até falando, não, é isso mesmo, Israel é a terra prometida dos judeus. Isso no começo, já nesses primeiros minutos aí já está lá, né? A versão oficial do Corão. Então, assim, é interessante, assim, é uma coisa que são os interesses econômicos por trás de todos esses processos, interesses geopolíticos, que deturpam esse conhecimento, que de outra maneira é um conhecimento construtivo, positivo, otimista, né, benéfico no final das contas. Então é isso, queria só falar isso, espero que todos tenham aí um bom final de semana, e eu encerro por aqui. Até a próxima.